ao versículo 16, Paulo fala a respeito da unidade do corpo de Cristo, da comunhão a qual a igreja tem que viver, a comunhão a qual a igreja tem que andar. Observa muito bem no texto do versículo 1 que Paulo ele expressa um título muito importante, a qual nós devemos colocar na nossa vida no dia de hoje. Observe bem que no versículo 1, Paulo diz assim, ó, portanto, como prisioneiro do Senhor. Opa, para aí. Já tem uma mensagem de Deus para a gente aqui. O que Paulo era? Prisioneiro do Senhor. Prisioneiro. Paulo vivia conforme a vontade. Obrigado. Paulo andava conforme a vontade. Tudo que Paulo fazia era conforme Deus queria e conforme a sua palavra vos falava. Vamos continuar. Ele dizendo, portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo os irmãos, que andei como é digno da vocação, que o quê? A minha Bíblia diz como recebeste, mas é a mesma tradução, como fosse o quê? Chamado. Então Deus te chamou lá de fora, te tirou lá de fora, te arrancou no meio de um montão de coisa que não prestava e te colocou dentro da casa dele, na presença dele, no caminho dele, para andar como digno, como ele é. Se eu correr por cada hora, tem muita coisa aqui. Vamos lá. Então, Paulo primeiro ele dá um conselho. Paulo começa a preparar o povo de Éfeso, a igreja de Éfeso da época, a se comportar como uma igreja, como servo, como serva, como jovem, como obreiro, como pastor, como presbítero, como diácono, como os músicos, se comportar como digno do Senhor. Mas depois que Paulo ele traz todos os conselhos, aqui, Paulo chega no versículo 16, 17, aqui, querido, e Paulo começa agora a dizer, vivendo como filho da luz. E como que nós devemos viver como filho da luz? A tradução diz, vivermos como filho de Deus. E o que é viver como filho de Deus, querido? É apenas a gente vir aos cultos de ensinamento da palavra, estar nas consagrações, carregar as nossas Bíblias debaixo do braço, o ministério colocar os paletó, vem bem bonito, é isso. Muito mais do que nós imaginamos. Então, o primeiro conselho que o apóstolo Paulo dá aos crentes daquela época, trazendo para os dias de hoje, para mim e para você, Paulo diz no versículo 17 assim, testifico, Paulo diz assim, ó, portanto digo isso, testifico no Senhor, para que não andei mais como andas, use o quê? Então, Paulo está dizendo aqui, ó, o negócio mudou. O negócio mudou, a história agora mudou. Não devo andar como gentil, nas práticas daquela época, nos costumes daquela época, no viver daquela época. E depois que Paulo começa a dar também esses conselhos, essas orientações, é quando Paulo chega no versículo do texto que nós lemos. E Paulo aconselha, instrui, dá a direção do caminho. Ele diz assim, ó, não dei lugar ao diabo. E a característica de dar lugar ao diabo, ela está em nós, pela nossa natureza carnal, pela natureza humana. Mas Paulo, se você pegar o texto e o contexto e ler do versículo 1 até onde chega o versículo 27, você vai ver as instruções que Paulo traz ao povo daquela época a não dar oportunidade ao inimigo. Você vai ouvir muito bem o que Paulo explica muito bem. E o primeiro ensinamento desta noite, querido, que nós devemos usar as armas, são duas características da ação do diabo contra as quais devemos guardar firme na nossa vida. Para que nós, o inimigo não possa encontrar
qualquer tipo de brecha para poder eu e você sermos o quê? Instrumento do inimigo para sermos usados por ele. Por isso que deixa eu me organizar aqui, vamos lá. Por isso que quando Paulo escreve a carta aos 1 Tessalonicenses, Jesus, a hora voa. 1 Tessalonicenses, vamos lá, querido. Todo mundo com a Bíblia, abre a Bíblia. Eu gosto de ministrar assim. Primeira carta escreveu o apóstolo Paulo. 1 Tessalonicenses, o capítulo 5. Essas são as duas armas que o crente tem que ter, primeiro, para não dar lugar ao diabo. Para não você ser vítima do inimigo, para ele te usar contra aquilo que a palavra de Deus condena. Ao que Paulo diz aqui, querido? Capítulo 5, versículo 8. Ao que Paulo diz? Nós, olha o que ele diz. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança, o que dá? O que Paulo expressa aqui? Nós que somos o quê? Do dia. A palavra diz, dia significa luz. Nós que estamos no caminho da luz, o primeiro revestimento que eu e você temos que ter, sabe o que é, igreja? Revestir a couraça da justiça. Revestir a nossa vida mais de Deus. Sabe por que muitas vezes nós pecamos? Sabe por que o inimigo muitas vezes encontra brecha na nossa vida, na nossa casa, no nosso ministério, naquilo que Deus chamou? É porque nós esquecemos que o inimigo ele quer uma oportunidade da nossa vida. Às vezes a gente culpa muito o inimigo, né? Culpado é o diabo. Não, culpado é eu e você que não vigiamos e demos brecha para ela. Culpado somos nós. Paulo, ele despertou isso aqui no meio do povo. Você vê que é um versículo tão pequenininho, mas de uma grandeza tão grande de conteúdo forte, o quanto a eficácia que esse versículo faz na nossa vida. Então, o que o inimigo quer, o que Paulo queria trazer, querido, para aquele povo naquela época, é que o inimigo, ele precisa de oportunidade. Ele não usa ele não vai ali te usando de qualquer maneira, não. Ele vai te usando conforme você vai dando oportunidade para ele. Ele vai se encaixando de maneira a qual ele vai encontrando, sabe o quê? Brecha, espaço, maneira. Pastor, isso não tem nada a ver. Tem. Tem, pastor, tem. É nas pequenas coisas da igreja, nos pequenos detalhes, que o inimigo ele vai infiltrando e vai colocando o ardo dele. Aí sabe o que Paulo diz? Vocês vê muito bem aqui. Nós, porém, que somos do dia. Aquele que anda na luz, quem é a luz do mundo? Se eu ando no caminho de Jesus, eu ando de dia. Ele traz um simbolismo muito grande. Olha o que ele diz. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. Dentro desse versículo aqui, a gente tem um conteúdo muito grande de ensinamento. Amor. Jesus falou assim, suportai uns aos outros como eu vos suportei. Quando eu não suporto o meu irmão, eu já estou tendo a característica de fugir daquilo que Paulo está falando e estou abrindo espaço para o diabo. Estou dando brecha para o inimigo. Eu estou abrindo um espaço para o inimigo arrancar de mim aquilo que a palavra de Deus nos ensina. O que tem que ter na minha vida? Amor. Por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas ter o quê? A vida eterna. Ele fez alguma exceção de pessoa? Não. Ele separou o grego, ele separou o gentil. Não. Ele escolheu a todos. Então, o conteúdo do versículo aqui,
que nós temos que receber de Deus nesta noite, que a palavra de Deus está falando, é que eu tenho que ter amor, meu irmão. Mas não quero entrar nesse lado, não. Eu quero entrar naquilo que o Espírito de Deus quer falar conosco nessa noite. Vamos lá. Segunda característica do versículo agora. Outro versículo. O que Paulo diz aqui? Em 2 Coríntios, rapidamente, a hora está muito alongada, fica correndo muito. 2 Coríntios, o apóstolo Paulo escrevendo a carta a Coríntios, ele diz assim, capítulo 6, versículo 7. Olha o que ele diz, querido. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por má fama e por boa fama, como enganadores, porém, o quê? Verdadeiro. Olha aqui, querido. Olha lá, vamos aqui. Eu gosto daqui porque é grandão, né? A gente fica mais espaço. Ó, por honra e por desonra. Conduta daquele que dá lugar ao diabo. Por defamação. Defamação é espaço que o inimigo encontra na nossa vida. Quando eu pego a boquinha que Jesus te deu, linda, escolheu você para louvar, para cantar, para pregar, para falar do nome dele, mas por uma falta mesmo de vigilância, e usa a minha boquinha para falar defamação, isso é a oportunidade que eu estou dando ao diabo. Isso é a oportunidade que quando Paulo diz, não dê lugar ao diabo. Vamos completar. Aí ele diz assim, ó, e por boa reputação, como se fossem mentirosos, sendo, porém, o quê? Verdadeiro. E qual foi o ensinamento que Jesus... Qual foi o ensinamento e orientação que Jesus disse aos apóstolos no capítulo 17 de João, versículo 17, ele diz, santifica-te na verdade, a minha palavra é a verdade. Não foi isso que o próprio Senhor falou? Então, quando eu e você, queridos, andamos segundo aquilo que Paulo nos ensina, escrevendo essa carta, o que Paulo diz? Não dá espaço ao diabo. Ele está dizendo assim, ó, vigia todo o tempo. Você sabe qual é a maior característica de um bom motorista? Eu nunca mais esqueci isso. Quando eu fui aprender a dirigir, eu aprendi a dirigir em cima de ônibus. E na época eu estava sendo preparado, era cobrador e ia ser motorista de ônibus. E eu nunca mais esqueci o meu instrutor falar para mim assim, ó, pescoço de lagartixa. Você sabe o que é pescoço de lagartixa? Quem sabe, quem dirige aqui sabe. Já viu a lagartixa como é que ela fica? Ela fica assim, ó, puf, 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 pra lá e pra cá, vigiando para não ser presa daquele que quer pegar ela. O motorista, a todo momento, ele tem que ficar centralizado no retrovisor do meio, do lado direito e do lado esquerdo, para que ele não possa ser pego por surpresa. Assim somos nós. Nós temos que vigiar todo o tempo na nossa vida, para que não possamos ser pego pela astúcia do diabo. Porque o inimigo usa quem ele quer, irmão. Ele usa pastor, presbítero, diácono, evangelista, ele usa irmã de ciclo de oração, ele usa quem ele quiser usar, ele usa. Só precisa de uma oportunidade para ele. E às vezes a gente colocamos a nossa salvação, querido, em pauta, em risco, por causa de muitas vezes nós usamos a característica humana para poder o quê, querido? Dar espaço ao inimigo para ser instrumento dele, para fazer aquilo que ele quer. Mas não foi isso que Paulo falou. Não foi isso que Paulo disse, ó, faz aquilo que o inimigo quer. Paulo disse assim, ó, não dê lugar ao inimigo, não dê lugar ao diabo. E sabe o que a Bíblia diz? Que essa primeira característica aqui, querido, são duas características de ação do diabo contra as quais devemos estar firme. E como eu estou firme, irmão?
quando eu uso a característica daquilo que a palavra de Deus nos exorta. E sabe qual foi uma das características fortes que o inimigo usa? Sabe o quê? É a palavra, sabe o quê? Astúcia. O que é astúcia? Pastor, astúcia é aquilo que o inimigo primeiro, ele não chega logo de cara, não. Ele vai preparando o campo para depois, sabe o quê? Tentar tirar eu e você da presença de Deus. Aí sabe o que o diabo é? Sabe quais características o diabo também ele usa? Vamos pegar aquele texto ali, querido, defamação, desonra, aí tem ali mentiroso, no Evangelho de João, o capítulo 8. Olha o que Jesus fala e ensina para a gente. Olha o ensinamento. Tem crente astúcio, irmão? Tem? Tem não. No Leblon não tem não. Graças a Deus. Se tiver, Jesus vai tirar, né? No Leblon não tem. Não age dessa forma, não. Uma das características de dar espaço ao inimigo é você usar astúcia. Crente não usa astúcia. Crente, a vida dele é dirigido pelo Espírito de Deus. Aí sabe o que a Bíblia diz? Sabe o que a Bíblia diz? Uma das características que o inimigo usa. Olha o que a palavra de Deus diz. João 8,44, ele diz assim, ó, vós pertencei ao vosso Pai. Quem é que quer pertencer a esse Pai aqui? Eu não quero. Você quer? Eu não quero. Olha o que Jesus... Isso aqui é uma repreensão de Jesus. Olha, ele diz, ó, vós pertencei ao vosso Pai. O diabo... Queres executar o desejo dele? Olha a pergunta aí. Queres executar o desejo dele? Olha a característica daquele que dá lugar ao diabo. Olha o que o inimigo é. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Pois nele não há verdade, quando ele mente, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e é o quê? Olha que coisa forte. Quando eu dou oportunidade para ele. Não é, meu filho? Olha. Eu não vou falar o nome dele aqui, não. Mas tem um grande homem de Deus que ele fala sempre assim. Eu gosto muito da mensagem dele. Tem gente que bate no peito e diz assim, pastor, eu sou muito homem. Outras dizem assim, pastor, eu sou muito mulher. O que eu falo na cara. Isso é obra da carne. Cara, caráter é uma coisa. Obra da carne é outra. Concluindo agora o que ele falou. Ele diz assim, o verdadeiro homem, a verdadeira mulher, aquele que faz da vontade de Deus. Esse é o verdadeiro homem e a verdadeira mulher. Então, a primeira característica do inimigo encontrar, e a primeira característica que o inimigo usa para tentar encontrar em nós uma oportunidade de usar, ou uma oportunidade de a gente dar lugar para ele, é a palavra chamada astúcia. Isso não é característica de servo de Deus. Astúcia é preparar cilada para pegar o irmão, para pegar a irmã, para pegar o vizinho, para pegar o colega. Ei, sai desse negócio, crente. Crente, o negócio dele é com o joelho no pó. A arma que o crente tem que usar é a palavra. Jesus falou, santifica-te na verdade, a minha palavra é a verdade. Vamos preparar isso aqui que ele vai cair. Irmão, sai desse negócio, irmão. Jesus não está nesse negócio, não. Isso é obra da carne, isso é obra do inimigo. É. Ai, pastor, que palavra é essa de Deus? Que mensagem é essa, pastor? De Deus. Para quê, pastor? Para a gente entrar num céu sem astúcia. Sem astúcia. Aí sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que lá, em Mateus capítulo 13, vamos lá, querido, volta um pouquinho aí. O Evangelho de Mateus capítulo 13, já vou terminar por cada hora. Vamos lá, Mateus capítulo 13. Olha o ensinamento para a gente nesta noite. O que o Senhor quer falar para mim e para você.
O Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 38. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha aqui. Olha o que o inimigo quer fazer comigo e com você. Olha o que o inimigo quer fazer. Vamos ler o versículo 36. Versículo 36. E então, sendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele, os seus discípulos dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Olha o que a pergunta. A Bíblia aí diz assim, ó, o que semeia boa semente é o Filho do Homem. Isso aqui já é Jesus falando. A boa palavra, quem semeia, é o Filho do Homem. E ele respondeu e disse: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. Pode trocar, meu filho, por favor. Aí o que ele diz? O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos de quem? Quem são, querido? Os filhos do maligno. Aquele que dá lugar para ele. Aquele que dá lugar para ele. Olha o que Jesus, ele já está despertando a sua igreja. Olha o que Jesus já falava naquele tempo para os discípulos. Os discípulos não estavam entendendo ali a explicação da palavra do joio. Jesus estava despertando já os discípulos. Ó, cuidado! Entenda o que eu quero falar. Sabe o que o Espírito de Deus está falando? É aquilo que o Espírito de Deus está ensinando nesta noite. A palavra está sendo plantada. O despertamento está sendo dado. Mas quando eu saio daqui e boto meu pé lá fora e não guardo o que a palavra de Deus me ensinou, o inimigo vem e faz isso. Ó. Aí num piscar de olho, numa ação, numa conduta, numa prática, eu estou dando lugar ao diabo. Você está pensando, querido, que o diabo ele vai aparecer com chifrinho? Os irmãos já entenderam? A gente está ao vivo? Está pensando? Ele vai usar aquele que você menos imagina. Ele vai escolher aquilo que você mais... Meu Deus, que isso? Não. E qual foi o ensinamento que Jesus deu para mim e para você? Vigiai, porque não sabeis o dia e a hora em que o Filho do Homem irá vir buscar a sua igreja. O que Jesus está ensinando para mim e para você nesta noite? É que a gente tem que estar de prontidão, irmão, preparado, lúcido, entendendo que a qualquer momento, como um relâmpago, ele pode chegar e levar a sua igreja. Mas para isso, a sua igreja não pode estar dando oportunidade para o diabo. Pastor, é a palavra. Essa característica de cilada são habilidade agraciada para enganar o ser humano. O diabo usa a astúcia para enganar também, sabe quem? Os cristãos. Engana, irmão. Você não pensa que não engana, não? Engana. Se a gente não tiver o Espírito de Deus na nossa vida, a gente não sabe quem é de Deus e quem não é. Está bem explicado no texto. Por isso que Jesus diz na sua palavra: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. Mas, olha aqui, ó. Mas todos aqueles que faz a vontade do pastor Márcio, amém? A vontade de quem? Não faz a minha vontade, não.
Só obedeça o pastor à direção, a gente tem que obedecer o nosso pastor. Como líder, obedecer. Porque é bíblico, Hebreus 13, 17, obedecer de vosso pastor que zela pelas vossas almas. Cuida! Sabia também que quando a gente não obedece o pastor, a gente está dando lugar ao diabo? Eita, hoje eu vou tomar puxão de orelha do meu pastor aqui. Mas é verdade. Olha como é que a palavra de Deus se encaixa. Ah, pastor, eu não aceito. Não tem que aceitar, tem que obedecer. Não foi com você que Deus falou, foi com o pastor? Não foi você que ele escolheu, foi o pastor? Ah, não é desse jeito. Não é assim, eu não concordo. Tem que concordar. Se você não concordar, você está dando lugar ao diabo. Glória a Deus. Vamos continuar? Versículo 38, a gente lembra, não foi isso? Vamos lá. Ao 39, o que Jesus diz? E o inimigo que semeou, que é o diabo, a colheita é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação do mundo. Eu só vou ficar enquadrado dentro desse versículo aqui, se a minha vida for lugar para o espaço para o inimigo. Ah, posso ir lá, pastor? Pode. Todo mundo ir. A Bíblia diz assim, ó, irei, mas não o quê? A diferença. Eu só estou enquadrado dentro desse versículo aqui, quando a minha vida, ela tem espaço para o inimigo. A gente tem que entender que a gente está numa faculdade para entrar no céu. Eu sempre falo isso, pastor, em Nova Holanda. Toda vez que a gente vai ao culto, principalmente que eu gosto de culto de doutrina, que é ensinamento, escola dominical, é onde a gente tem base cristã, base de vida com Deus. Quando a gente vai ao culto, a gente está fazendo duas coisas. Mortificando o nosso velho homem e colocando uma pedrinha na nossa coroa. Mortificando a nossa natureza é a faculdade de Jesus. É aprendendo todo dia como é que eu vou entrar no céu. Ah, para entrar no céu, hoje tem uma provinha de matemática. Que matemática é hoje? Jesus disse, ó, amai uns aos outros, então eu vou amar. Opa, já passei nessa prova aqui. Então já subi uma elevação do grau espiritual. Assim é nós todos os dias. É não deixar que a palavra astúcia entre na minha vida, querido, e deixe que eu dê lugar ao diabo. Amém? Eu tenho 5 minutos para terminar. A segunda característica que o inimigo usa, quando eu dou lugar ao diabo, ciladas. Crente prepara a cilada para o outro? Ó, vamos ver, vamos preparar isso aqui, ó. Não, eu estava na frente do trabalho, o pastor me tirou, então bora ver, quem é melhor, ou eu ou ela? Vamos bora ver agora, eu sou de Deus. Não, quando eu estava na frente acontecia isso, fazia isso, acabava isso, não, agora vamos lá, vamos deixar ela sozinha, não vamos ensinar, isso é cilada, irmão, isso é dar lugar ao diabo. A característica de um verdadeiro cristão é quando você vê o teu irmão crescer. É quando você vê teu irmão naquela posição e você olha assim e fala, Senhor, dá graça ao teu filho. Dá graça à tua igreja. Ajuda ele, ajuda ela. Seja com ele, Senhor. Testifica o ministério que tu deu na vida dele, na vida dela. Mas não escolher cilada. O que a Bíblia nos ensina, querido? O que a Bíblia nos ensina? O que vai fazer você entrar no céu, irmão? Não é a tua posição que você tem de pastor, de presbítero, de diácono, de irmã, de oração. O que mais Deus quer é que nós obedecemos e vivenciemos a palavra.
É isso, é a palavra de Deus que nos confronta com a nossa natureza, nos purifica, nos lava, nos renova, nos regenera, nos faz tornar, como diz a palavra, santo em todas as vossas maneiras de viver. Pastor Márcio, oi. Eu não dou lugar ao diabo, não dá não? Mas eu oro para a irmã não dar frente, não dar certo na frente daquele negócio. Já está dando lugar ao diabo. Já está dando. Aquilo que o pastor está fazendo, aquilo que a fulana está fazendo, aquilo que aquele irmão está fazendo, não vai dar certo. Isso é chamado, sabe o quê? De cilada. E sabe o que a Bíblia nos ensina? Eu tenho 5 minutos. Olha o que a Bíblia fala, irmão. Eu gosto de pregar e gosto de mostrar. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Versículo 16. Capítulo 16, perdão. E o versículo 23, ele diz assim, ó, e ele, porém, voltando, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, tu me serves de pedra, de tropeço. Não compreende as coisas que são de Deus? E se as que são dos homens? Aleluia! Oh, glória! Olha como é que Jesus ele diagnosticou e como ele repreendeu o diabo. Olha o ensinamento, isso aqui é o ensinamento que Jesus dá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Pedro comia com Jesus, bebia, dormia, andava, via Jesus fazer os milagres. E Pedro ali, o que Pedro fez? Deu lugar ao diabo. Não é verdade? O que Jesus fez com Pedro? Repreendeu a ele. O próprio Jesus repreendeu a ele. Aí você vê assim, ó. E tu és para mim motivo de tropeço. Pois não pensa nas coisas que são de Deus, mas sim nas coisas que são dos homens. Como eu voltei a falar que ele só quer só um espacinho. Aí, tem uma coisa muito importante, irmão. É muito fácil, com toda a permissão do meu pastor aqui, eu lutar com o pastor José Rodrigues. Não que eu tenha alguma coisa. É meu pastor, respeito ele, respeito o nosso pastor presidente, os demais irmãos. Mas eu lutar com o pastor Rodrigues é muito fácil. Se o pastor Rodrigues pular para cá, eu já pulo para cá. Para ele não me pegar. E vai. E quando a gente luta com aquilo que a gente não vê, que é o inimigo da nossa alma. É aquele que quer te atrapalhar você entrar no céu. É aquele que quer fazer você errar o caminho da salvação. É aquele que não quer deixar que as obras de Deus realizem na sua casa, na sua vida, na sua família, no seu ministério. Mas para que isso nós possamos, querido, suportar, a Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. Vigie, seja cauteloso. Procure ter uma vida santificada dentro da palavra de Deus. Peça orientação a Deus na sua vida em tudo. E Ele concederá o desejo do seu coração. Fique com essa palavra, querido. Receba essa palavra no seu coração. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus. Você foi abençoado com esta palavra? A Bíblia é linda, né, irmão? A Bíblia é linda. Deus preparou, usou o homem para que nesse primeiro trimestre trouxesse para nós a escola dominical, a revista da escola dominical com o título, aleluia, a supremacia da Bíblia.
A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é, aleluia, o mapa. Hoje, quando nós vamos nos deslocarmos para algum lugar que não conhecemos, nós usamos Google Maps, usamos Waze, usamos um bocado de coisa aí, né? Quase sempre dá certo. Mas, às vezes, eles nos botam, nos levam em emboscada. Mas a bússola, o mapa que vai e que leva o crente para o céu, chama-se Palavra de Deus. E toda a palavra de Deus, ela é pura, ela é santa, ela é divina, ela é pão, ela é vida, ela é alimento para nossas vidas. Então, toda a Bíblia é uma bênção. Louvado seja o nome do Senhor. E este versículo, não dê lugar ao diabo, é para os crentes. Não é para os não crentes, não. Já pensou, você for pregar o evangelho aí, chega para as pessoas lá fora e diz aí, moço, não dê lugar ao diabo. Ele não vai entender nada. Vai entender alguma coisa? Você vai chegar, moço, Jesus te ama. Ele quer salvar a tua alma. Jesus quer curar esta enfermidade que te atinge. Vai ser a mensagem que você leva para a pessoa que ainda não é crente. Agora aceitou Jesus? Passou a ler a Bíblia? Agora cuidado, vigia, meu irmão. Não dá lugar ao diabo não, tá? Para não perder a bênção. Nesta noite nós vamos ficar de pé, vamos ter uma grande oferta para a obra do Senhor. Irmãos, eu não sei se você já trouxe a sua contribuição para os nossos irmãos ali em Petrópolis, né? A igreja, ela disponibilizou o Pix da igreja para, o pastor disponibilizou o Pix da igreja para quem quiser fazer uma doação através de dinheiro, pode depositar no Pix da igreja. Veja bem, o pastor abriu, mas já, pela fé, já comprou 50 cestas para mandar para os irmãos. E ele disse, de acordo com que foi entrando, que a igreja tem que fazer a sua parte também. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus usa os irmãos para abençoar a obra do Senhor. E eu fiquei maravilhado, chegou um irmão domingo e de noite disse assim, pastor, eu não tenho tempo de ir no mercado, como é que eu faço? Meu irmão, vá lá na tesouraria e deixa o seu. Aí Deus tocou no meu coração, eu não tinha trazido ainda, eu não deu tempo de passar no mercado, eu disse, eu vou lá também deixar a minha parte. Entendamos isso, irmão, a obra é do Senhor. E somos nós que fazemos a obra de Deus, tá certo? Vendo aí, olha, a igreja está cheia, glória a Deus, tá vendo? Entenda isso, cada um de vocês, aleluia. Não é só esses homens aqui não, tá? Esses homens são os homens que Deus levantou para conduzir, aleluia, a igreja para os céus, através do ensinamento da palavra, certo? Agora, vocês também, repito, não só eles que são instrumento, você também é instrumento que Deus quer usar para ajudá-lo, entendeu? Estão lá na congregação sempre precisando de ajuda de alguém. E é tão bom, irmão, quando o pastor está precisando de alguém que chegou aqui, pastor, tem alguma coisa para me fazer? Meu filho, você sabe fazer o quê? Isso, glória a Deus, veio de Deus, seja um instrumento nas mãos do Senhor. Enquanto nós vamos contribuir com os dízimos e oferta para a obra do Senhor, nós vamos ouvir, aleluia, um louvor. Para mim, eu tinha visto a Débora ali. Hã? Cadê a Débora? Ah, Débora, você vai louvar ao Senhor, vai? Glória, cuidado. Ó, Débora, tá vendo? Estava ali, ó. Meu Deus. Se não tivesse falado de seu nome, já tinha dado a oportunidade para outro. Deus em Cristo Jesus abençoe. Pegue a sua oferta. Você que está em casa, quer contribuir para esta obra, faça a sua oferta através de uma transferência do Pix da igreja. Você que está aqui no templo e não tem espécie, quer contribuir, nós temos a máquina aí de cartão. Quem está com a máquina? Glória seja dada ao nome do Senhor, que está ali com o nosso irmão. Você faça a sua doação para a obra do Senhor, tá certo? Vamos nesta noite. Irmão Isaías, ore ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja em nome do Senhor Jesus. Oramos. Soberano Deus e eterno Pai. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Pai querido e Pai amado, aqui está a tua igreja, Pai. Alegre, Pai, regozijando, Pai, com a tua palavra, Pai. Pai querido, Pai amado, agora chegou a hora, Pai, de todos nós ter a oportunidade de te louvar, de te glorificar, Pai, entregando nas tuas mãos o que já é teu, o dízimo e a oferta da tua casa para o mantimento da tua obra. Pai querido, Pai amado, tu sabes a necessidade de cada um, Pai. Tu sabes o que teu filho precisa, Pai. Por isso eu te peço nessa noite, que o Senhor visite a cada um, que o Senhor visite a cada lar, meu Pai. Pai, aquele teu filho, Pai, aquela tua filha, Pai, que saiu com aquele currículo, Pai, atrás de uma porta de emprego, Pai, toca nesse papel, Pai. Pai, aquele que busca uma cura, Pai, que o Senhor venha curar nessa noite. Pai, toma teus filhos nas tuas mãos, toma a tua igreja nas tuas mãos, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Saúde os irmãos, papai do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. O que há contigo, amigo, que você anda abatido, cabisbaixo e sem direção? Eu não sei qual foi o motivo que deixou você cair, mas saiba que Jesus estende a mão. Glória a Jesus, aleluia. Se levante do chão, erga sua cabeça, siga para o alvo que produz salvação. Aleluia. Se levante do chão, erga sua cabeça, derrota não é coisa de cristão. Se a tristeza te pegar pelo caminho, se a estrada estiver cheia de espinhos, saiba que não há vitória sem dor. E se por causa de algum pecado o teu fardo se tornar pesado, troque pelo fardo do Senhor. Aleluia. Se levante do chão, erga sua cabeça, siga para o alvo que produz salvação. Aleluia. Se levante do chão, erga sua cabeça, derrota não é coisa de cristão. Se a tua vida está sitiada e mais parece uma cidade murada, derrube a muralha pela fé. Glória a Jesus. Não limite o poder divino. Jesus disse no seu grande ensino: no meu nome você pode tudo que quiser. Glória a Jesus. Se levante do chão, aleluia. Erga sua cabeça, siga para o alvo que produz salvação.
Que Deus em Cristo Jesus abençoe. Você ouviu nesta noite este louvor? Aleluia. Jesus disse: